E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Hoje a gente vai ver aqui um plano inclinado com uma polia fixa, tá? Na ponta desse plano inclinado. Como é que isso funciona aí? Isso cai muito em provas de concurso. Então nós temos aqui um plano, onde a gente já estudou. Vamos fazer aqui um plano inclinado aqui, né? Uma rampa. Com um ângulo, vamos botar 30 graus. Nesse ângulo, uma massa nesse plano, uma polia fixa aqui, ó, tá? Que gira sem atrito, um fio ligado e uma outra caixa aqui, ó, pendurada, certo? Bem, essa massa aqui a gente vai botar como 10 kg e essa aqui também vamos botar 10 kg. Então as duas têm 10 kg. Mas qual é a análise que a gente tem que fazer? Primeiro a gente vai analisar o corpo que está pendurado. O corpo que está pendurado, ele tem uma única força aqui para baixo, que é a força peso. Que a gente sabe que é a massa vezes gravidade, né? Então considerando aqui a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esse cara aqui vai ter 100 newtons. Bem, se tem 100 newtons aqui, você tem 100 newtons aqui na corda, certo? Por sua vez, como esse cara aqui é fixo, né? Essa polia é fixa, não vai dividir os 100 newtons. Então aqui eu vou ter 100 newtons puxando para cima. 100 newtons puxando para cima. Agora, esse cara aqui, ó, deixa eu só trocar de caneta. Esse cara aqui, ó, tem a força Px, que puxa ele para baixo. A gente já aprendeu, né? Tem aquela força normal, que não faz movimento nenhum. E a força Py aqui. Então, quem interessa para a gente aqui é esse Px, certo? Então, o Px, ele é o peso vezes o seno do ângulo θ, que a gente estudou. Bem, o peso desse cara aqui é o mesmo, né? Já que eles têm 10, então vai ser 100. Então, Px vai ser igual a 100 vezes o seno do ângulo, que é 30. Então, aqui vai ser meio. Então, o nosso Px, ele tem a metade do peso dele, de 100, né? Que é 50 newton. Então, se esse cara aqui tem 50 newton, esse aqui tem 50 newton, né? Que é o nosso Px, e aqui tem 100 puxando ele para baixo, quer dizer que esse cara vai subir com uma aceleração e esse aqui vai descer. Esse aqui que vai puxar ele com a mesma aceleração, já que o fio é o mesmo. Beleza? Bem, nós temos aqui, ó, duas forças contrárias, né? É como se tivesse assim, ó, um peso, uma massa aqui, um fio, outra massa aqui, para cá puxando 100 e para trás puxando 50. Certo? Como para lá está maior, a aceleração é naquele sentido. Foi o que a gente viu ali. Certo? Então aqui é como se a polia ali não existisse ali. Beleza? Então a gente sabe que tem 100 aqui e 50 aqui. Então a diferença entre esses dois aqui é a nossa força, que é igual a massa vezes a aceleração. Então a força vai ser a diferença, que são dois vetores sentido contrário. Então aqui vai ser 100 menos 50 igual. Agora, qual é a massa? É só o 10? Não, é 10 mais 10, que elas estão amarradas, é como se fosse um único corpo, grandão aqui, ó, né? De 20 newtons. Então, vai ser 20 aqui, ó, 20 kg. Vezes a aceleração. Então, 100 menos 50 dá 50. É igual a 20 vezes a aceleração.
Então, a aceleração vai ser, o 20 passa dividido, vai ficar 50 dividido por 20, cortou aqui, dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos para mais um aí, quem não entendeu. Agora eu vou fazer aqui o lado contrário aqui, ó. Então nós temos aqui um plano inclinado. Vamos botar os mesmos 30 graus, que o normal é ele botar 30 graus, tá? Se ele mudar, ele vai te dizer qual é o valor do seno aí do ângulo aí. Bem, uma caixa aqui, tá? Vamos botar essa caixa de 30 quilogramas. Um fio, uma roldana aqui, né, para segurar esse fio. E uma outra caixa aqui pendurada aqui. Vamos supor que tem agora 20 quilogramas. Então o que acontece? Antes de mais nada, eu não sei para onde está a aceleração. Então eu tenho que fazer a análise para saber para onde está a aceleração. No corpo que está pendurado, nós temos um peso puxando aqui de quanto? Se a aceleração é 10, né, vai ficar 20 vezes 10, que dá 200. 200 newton. Beleza? Esse cara aqui, ó, você tem o PX, que a gente já viu que é normal, e o PY para a gente não interessa agora. Então aqui vai ter o PX, que é o peso desse cara, vezes o seno do ângulo θ. Só que agora o peso desse cara aqui não é mais igual ao desse, que aqui é 20, ele é 30. Então esse cara aqui é 300. Então vai ser 300 vezes o seno, que é 1 sobre 2. Então o PX vai ser igual a 300 dividido por 2, 150. Tá vendo? Então, como aqui é 200 e aqui é 150, essa caixa também vai subir acelerada. Por isso que você tem que tomar cuidado. Não é pensar que essa tem mais massa, que ela vai puxar para baixo, não. Primeiro você tem que fazer essa análise, certo? E por sua vez, esse cara aqui vai cair acelerado. Beleza? Bem, já vimos que essas forças são contrárias. Então a gente tem que fazer força é igual a massa vezes aceleração. Então é 200 menos 150. 200 menos 150, a gente já viu o porquê, né? Se a gente botar isso esticado, você vai ter 150 puxando para lá e 200 puxando para lá. Igual a massa, 20 mais 30, né? Como se fosse um único corpo de 50. Já vimos isso no primeiro exercício aí. Vezes a aceleração. Então nós temos 200 menos 150 dá 50. Igual a 50 vezes A. O A só pode ser 1, né? Passando dividindo aqui. Então, 1 metros por segundo ao quadrado. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem, seguindo aí, vamos fazer agora o seguinte, ó. Temos um plano inclinado, onde você tem uma massa nesse plano. Vamos botar aí uma massa de 3 kg, tá? Vamos ter aqui um ângulo de 45 graus. Aí ele pode fazer várias perguntas aí sobre isso aí, tá? Então uma das perguntas que ele pode fazer é determinar o módulo da força que o plano exerce sobre o bloco. Então o plano exerce sobre o bloco o quê? Uma força normal, tá? Então essa força é a força normal. Essa força normal, ela é igual a qual força? A força PY, tá? Então, como não há movimento aqui nesse sentido, né? A gente já sabe que é o PX, que é a força que faz com que esse cara desça a rampa até o chão aqui, tá? Então a força normal é igual a PY, porque ele quer saber a força que o plano exerce sobre o bloco. Então é o N que ele quer saber. Fazendo a formulazinha fica fácil, que é peso vezes
o cosseno, né, do ângulo de 45, que seria o cosseno de θ. Bem, n é igual. O peso de uma massa de 3 é 30. Então, nós temos aqui 30 vezes. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, nossa força normal aí vai ser 15 raiz de 2 Newton. Beleza? Então, não precisa se preocupar que normalmente no exercício vem lá dizendo qual é o seno e cosseno de 45. Tá? Como a gente sabe que seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, tá? Fica fácil até fazer a px aqui. Então, a px ela vai ter o mesmo valor. Ó. Px vai ser igual ao peso vezes o seno de 45. Então, nosso px é o peso, que é 30, né? Que a massa é 3, então o peso é 30, considerando a gravidade 10, vezes raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos aí também 15 raiz de 2 Newton. Certo? Esse é o px. Se ele quiser saber a aceleração desse cara, qual seria a aceleração? A aceleração seria da força igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força que está fazendo acelerar? É essa força aqui que é o px, né? Então, é o nosso px, que é a massa vezes a aceleração. O px a gente já sabe que é 15 raiz de 2 igual a 3 vezes A. Passando 3 dividindo, o A vai ser 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Se quisesse, quem decorou a fórmula, né, da aceleração, é a gravidade vezes o seno do ângulo θ. A gravidade vale 10, o seno é raiz de 2 sobre 2, a gente chega no mesmo valor lá. Tá vendo como é que é fácil?